para 8. Alguma dúvida, adolescentes? Não, né? Então, vamos para o nosso exercício de prova. Como que é? Vamos supor que eu vou pegar aqui na tabela periódica 2 elementos. Vamos ver. Vou pegar aqui... Estou em dúvida entre o ferro... Estou em dúvida se eu faço ferro com flúor para vocês ou oxigênio com... Vou fazer o seguinte, eu vou pegar primeiro o potássio com o oxigênio e depois eu pego o ferro com o oxigênio, certo? Vamos fazer com potássio e oxigênio. Como é que fica aqui? O potássio tem número atômico 19. Oxigênio, número atômico 8. De acordo com quem? Tabela periódica. Número atômico do oxigênio 8, massa 16. O potássio, número atômico 19, massa 39, certo? Então aqui eu vou colocar. Aqui eu tô arredondando para 16 e aqui eu tô mantendo 39, porque depois da vírgula tá 0. Então, quando tá depois da vírgula 0, eu mantenho o número que tá. Se tá maior que 5, eu vou para a próxima, daí ficaria 45, certo? Então, vamos supor aqui eu tenho 39 e aqui eu tenho 16, certo? Então, esses são. Então, como é que vai fazer? Ele tá falando assim, considere os elementos. Potássio 19 e 39, oxigênio 8 e 16. Então, como é que vai ficar? Determine qual é o número atômico Z. Símbolo de número atômico é a letra Z, do elemento potássio e do elemento oxigênio. Então, tem aqui, do potássio é 19, do oxigênio é 8. No próximo, qual é o número de prótons? P. Lembra que eu falei para vocês que a quantidade que eu tenho de próton é igual à quantidade que eu tenho de elétron, né? Então, e isso aqui representa o quê? O número que eu tenho aqui, ó, certo? Próton em cima, massa embaixo nesse caso, mas na hora de escrever o texto, o próton embaixo, o número atômico embaixo, em cima a massa, certo? Cada tabela periódica tem um símbolo, mas o símbolo nosso sempre vai ser o quê? X, embaixo Z, não importa o lado, e em cima A. Na hora de escrever um texto, certo? Que nem aqui. Embaixo Z, em cima A. Então, aqui, número de prótons, eu sei que a quantidade que eu tenho, número atômico da tabela periódica, é igual a quantidade de prótons no núcleo, igual ao número de elétrons na eletrosfera. Então, continuando aqui, número de prótons é o mesmo número. Se é igual, tá vendo o símbolo de igual? É igual, né? Então, vai ficar o mesmo número, em cima e de baixo. E aqui também, Z igual a P. Então, 8. Z igual a P, 8. Ele está pedindo o quê? Número de elétrons, E. Então, elétron também. Se Z é P, é igual a P igual a E, quantidade de próton é igual de elétron, na eletrosfera, e próton no núcleo. Então, eu tenho aqui 19 igual 19, 19. Z igual P igual E. Z igual P igual E, certo? Aqui para o oxigênio, aqui para o potássio. Qual é a massa atômica A? Agora sim, ó, vou ter que ver o número que está em cima. Oxigênio é 16, potássio é 39. Então, eu coloco aqui do potássio 39. Desculpe, aqui eu estou sem corretivo. E do oxigênio 16, certo? Então, eu vou repetir aqui, ó. Para achar a massa atômica, né? Eu tenho o quê? Esse número aqui de cima, certo? Então, para o oxigênio é 16, para o potássio é 39, tranquilo? Então, como é que vai ficar aqui? Massa atômica, 39, número atômico, 16. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o número de nêutrons. Para mim achar o número de nêutrons, qual que é a forma? Primeiro a massa, né? Essa massa atômica, o que que era? Ela é formada pelo número de nêutrons mais prótons no núcleo do átomo. Agora, se eu quero só saber nêutrons, o que que eu faço? Eu vou passar esse N para lá, vai ficar N igual a menos P. A, porque quando passa, depois do igual, inverte o sinal, ficaria menos N, menos, né? Menos A mais P, multiplico tudo por menos 1 e fica N igual a menos P, certo? Então, vamos supor aqui, eu quero achar o número de nêutron do nosso amigo potássio. Então, o que que eu tenho que fazer? Se esse número de nêutron é igual a massa atômica menos prótons, a massa é 39, o próton é 19.
Então, vou colocar aqui, ó. 39 menos 19. E aqui, 16 menos 8. Certo? 39 menos 19, 9 menos 9 é 0. 3 menos 1, 2. Então, o potássio tem 20 nêutrons. Já o oxigênio, 16 menos 8 é 8. 8 mais 8 é 16. Certo? Tranquilo, gente? Número de nêutron do potássio e do oxigênio. Agora, o que a gente vai fazer? A pergunta é, esses dois elementos são isótopos? O que é iso? A palavra iso significa igual, certo? Agora, no caso dos isótopos, vamos pensar a letra P, certo? P. P, eu tenho prótons. Os prótons do potássio e do oxigênio é igual? Olha só, 19 um e 8 e outro é 8, né? Então, não é um é 19 e outro é 8. Eles são isóbaro. O que é isóbaro? Iso significa igual. E baro. Lembra da cirurgia bariátrica? Vamos associar. O que a pessoa vai fazer? Vai fazer a cirurgia para perder peso, né? Para emagrecer, perder gordura. Então, fala de massa, né? Massa. A massa, que é o peso, né? Que se mede com a balança atômica. Um é 39 e outro é 16. Não é igual. Um é 39 e outro é 16. Também não é igual. É igual? Não. Eles são isótopos. Lembrando, iso significa igual. Eles são igual. O que é igual? O número de nêutrons, o N. O que eu tenho aqui? Tem o nêutron igual a 20. O outro é igual a 8. É igual a isso? Não. É um número diferente. Quantidade diferente. Eles são isoeletrônicos. O que é isoeletrônicos? É igual a quantidade de elétron. Isso pode ocorrer quando eu tenho uma ligação iônica, que um doa elétron e outro recebe, e daí você comparar o que recebeu ficou com uma quantidade maior de elétrons, igual um outro átomo. E o que doou também ficou com uma quantidade menor de elétrons, igual que eu posso comparar com outro átomo. Fora isso, aqui ó, número de elétrons é igual? Não, um tem 19 e outro é 8. A resposta aqui é não, certo? Então, esse exercício do segundo trimestre vai cair na prova do Se Liga, certo? Agora, continuando. Considere os elementos do exercício 1. Exercício 1, quem que era? Potássio 19, oxigênio 8. Determine a distribuição, efetue a distribuição eletrônica por subnível. Vamos ver. Distribuição eletrônica por subnível. O que eu tenho? Potássio, número atômico é 19, e oxigênio, que o número atômico é 8, certo? 2, 1, 2. Potássio, vou fazer lá. Aqui, vamos ver. Um S2. Lembrando, só o hidrogênio vai ter um S1. Um S2, vírgula, 2 é menor que 19. Próximo. Depois eu tenho, cheguei aqui na ponta do S2, volto para trás, vou pro próximo. 2S2. Olha lá. 2S2, vírgula. Coloquei o 2S2. Vou seguir até a ponta, cheguei na ponta, volto para trás. O próximo como que é? 2P6. 2P6, vírgula. Depois do 2P6, eu tenho o 3S2. Segurando a câmera, a mão fica inversa. Eu tô pensando que eu tô colocando a mão no 2P6, coloquei no... Tá, muito bem. 3S2. Cheguei na ponta, volto para trás, vou para a próxima seta. 3P6. 3P6. O próximo é o 4S2. Isso aqui, eu tô achando que vai passar. Vamos ver. 2 mais 2, 4 mais 6. Aqui eu tenho 10, né? Mais 2, 12, mais 6, 18. 18. Falta quanto para 19? 18. 19 menos 18, falta 1. Então, eu coloco aqui 1, certo? Pode diminuir somente o último. Agora, aqui, o oxigênio, o número atômico dele é 8, né? 8. Então, lembrando que somente o hidrogênio tem um S1, os demais todos têm um S2.
Então, aqui vai ser como 1S2. 1S2, vírgula. Cheguei no 1S2, o que eu vou fazer? Cheguei na ponta, volto para trás, o próximo é 2S2. Eu vou colocar aqui 2S2, vírgula. Depois da vírgula, cheguei no 2S2, né? Vou pro próximo. Vou colocar o que no próximo? 2P6. Eu coloco aqui. Mas espera aí. Se eu colocar 2P6, vai passar. Vou ter um neônio, que é um outro elemento químico, ó. Se eu olhar para o neônio, o que é o elemento químico do neônio? Tem número atômico 10. Mas não, eu quero chegar no 8. Então, 8, como é que fica aqui? 2 mais 2, 4. Falta quanto para 8? Falta 4 para 8. 4 mais 4 é 8, certo? Observe que o último, ao invés de ser 2P6, que é o máximo que cabia, pode ser diminuído. Por isso que eu coloquei 4. Tranquilo até aí, adolescentes? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Muito bem, vamos avançar. Então, aqui tá